parte de identificar o custo unitário de cada serviço. O que seria isso, Murilo? Por exemplo, se eu identifiquei que nessa casa eu vou ter 100 metros quadrados de alvenaria, beleza. Só que eu preciso saber o seguinte, quanto custa construir 1 metro quadrado de alvenaria? Para que eu saiba quanto custa 100 metros quadrados, eu preciso saber quanto custa 1 metro quadrado. E como é que eu faço esse cálculo? Esse cálculo é feito por uma coisa que nós chamamos de composições de custo unitário. Essas composições de custo unitário nada mais, nada menos são do que eu saber quais são os materiais, equipamentos e mão de obra que eu preciso para executar aquele serviço. Voltando aqui ao exemplo da alvenaria, é como se eu pegasse aqui e fizesse uma relação. Olha, para eu fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu preciso de 25 tijolos, 0,02 metros cúbicos de argamassa, 1 hora de pedreiro e 1 hora de servente, tá? Esses valores eu estou dando bem aleatórios, tá? Eu não estou pegando valores reais, é só para que vocês entendam que eu preciso saber quais são esses materiais, equipamentos e mão de obra que eu preciso para fazer esse serviço. Ora, se eu identifiquei quais são os materiais, mão de obra e equipamentos que eu preciso para fazer essa alvenaria, e se eu tenho como pesquisar quanto custa um tijolo, quanto custa 1 metro cúbico de argamassa, quanto custa 1 hora de pedreiro, quanto custa 1 hora de um servente, eu consigo saber quanto custa, então, 1 metro quadrado de alvenaria. Beleza? Então, olha só. Identifiquei os serviços, levantei os quantitativos e agora eu tenho um valor por metro quadrado, por exemplo, se for alvenaria. Então, na hora que eu multiplicar essa área de alvenaria por quanto custa 1 metro quadrado de alvenaria, eu sei quanto eu vou gastar de alvenaria nessa obra toda. Então, isso eu tenho que fazer com todos os custos, todos os serviços que tem na minha obra. Murilo, mas e se eu não souber esse tipo de detalhe? Porque eu ainda sou estudante, enfim, eu sou recém-formado, eu não sei exatamente ainda quantos tijolos eu gasto por cada metro quadrado de alvenaria. Como é que eu faço? Para isso existem umas tabelas de composição de custo que já vem pronta. É claro que essas tabelas deveriam servir apenas nesse tipo de situação, onde eu não tenho ainda um levantamento feito na obra. Então eu vou lá e vou quebrar um galho nessas tabelas. O que acontece muitas vezes é que o engenheiro mediano, ele se vicia, ele se bitola em ficar fazendo o que aparentemente é o mais fácil. Para que eu vou fazer um levantamento na obra de quanto que eu gasto de alvenaria se eu posso ir lá naquela tabela que está pronta? Só que acontece é que muitas vezes essas tabelas elas têm valores muito medianos e que não correspondem muitas vezes a exatamente o custo que eu tenho na obra. Então por isso às vezes eu furo o meu orçamento porque eu estou usando simplesmente dados de informações que não estão realmente sendo validadas na minha obra. Então é tão importante que nós, enquanto profissionais de engenharia, façamos esse dever de casa, de realmente levantar esses custos na obra, para que isso sirva inclusive para que eu possa fazer os meus próximos orçamentos com uma assertividade maior. Entendam que o nosso intuito é sempre fazer com que você não se torne um profissional mediano, que quer tudo fácil. A gente quer que você seja um profissional assertivo, que realmente façam bons orçamentos e que se diferenciem da massa de profissionais que estão no mercado. Só você sendo acima da média, você terá oportunidades acima da média. Beleza? Pois bem, essa é a parte que eu digo que é a mais fácil do orçamento. Por quê? Porque eu sabendo ler o projeto, identificar os serviços, levantar o quantitativo, calcular os preços unitários, eu tenho ali o custo da obra em si. Só que é preciso eu lembrar que, para que essa obra fique pronta, são necessários outras coisas, outros custos que eu tenho que ter para que esses serviços aconteçam. Por exemplo, eu preciso ter uma administração local de obra, que seria o quê? A equipe que vai tocar a obra, que vai gerenciar, que vai administrar a obra. Essa equipe ela é composta pelo quê? Por um engenheiro, por um mestre de obra, por um técnico, por um estagiário, por um almoxarife. Então eu preciso computar esses custos também dentro do meu orçamento. E por último, eu vou aplicar o que é chamado de BDI, que seria o lucro da empresa que está executando a obra, junto com as chamadas despesas indiretas, que envolvem uma série de custos aí, que se você quiser saber um pouco mais, você procura na internet o Acórdão 2622 de 2013 do Tribunal de Contas da União, já que esse nosso vídeo é curtinho, não teria tempo de explanar muito sobre esse tema. Mas
Já vou dar uma dica para você que está aqui com a gente. Durante todo o período de quarentena, de isolamento, devido a essa doença que está aí assombrando o mundo, nós liberamos gratuitamente para todos os seguidores do Ener uma oportunidade de fazer 6 aulas gratuitas de orçamento de obras comigo no meu workshop Orçamentista de Elite. Então, se você quer assistir essas 6 aulas e ter algum conhecimento a mais sobre isso, pode nos procurar. Galera, então assim, mais uma vez queria aqui agradecer a organização do evento pelo convite de poder falar com vocês, apesar desse pouco tempo. E dizer para vocês que essa fase é passageira, que ela é angustiante, que a gente está isolado e que isso vai até servir para que a gente possa nos aproximar dos nossos familiares, vai servir para que eu possa organizar as minhas coisas, estudar, e de modo que eu tenho certeza que no segundo semestre tudo estará bem para que a gente possa fazer um evento bacana e importante para o crescimento profissional de vocês, beleza? Um grande abraço e até a